Fala aí galera, o canal Interagindo Química, tranquilo? Bom, hoje nós vamos dar nosso início às nossas aulas falando sobre isótopos, isóbaros, isótonos. Mas espera aí, que monte de nome complicado é esse? Bom, esses são os nomes dados a algumas características, semelhanças que há entre os átomos. Então nós vamos ver que semelhanças são essas. Vamos começar aqui pelos isótopos. O que eu quero dizer quando eu digo que um átomo ele é um isótopo de outro? Iso quer dizer igual, isótopos, fiz questão de escrever esse P aqui bem grande para você nunca mais esquecer. O que significa P? Que nós vimos na aula anterior, número de prótons. Iso é igual P de prótons, então isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas que possuem massa diferente. Exemplo, os isótopos do magnésio. Massa 24, número atômico, que é o mesmo número de prótons, 12. Magnésio de massa 25 e o número de prótons 12, ou seja, esses dois átomos são isótopos, têm o mesmo número de prótons, 12, que é a mesma coisa que o número atômico. Outro exemplo bem clássico é do hidrogênio. O hidrogênio de massa 1 e 1 próton, certo? O hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. Mas veja bem, todos com o mesmo número de prótons, 1 próton. Por quê? O próton, o número atômico, ele representa o elemento. Cada elemento, tá vendo? O hidrogênio é o mesmo elemento. Ele vai possuir o mesmo número de prótons, então eles são isótopos, número de prótons iguais e a massa diferente, tranquilo? Então agora nós vamos para os isóbaros. Fiz questão de deixar o A bem grande aqui, para você poder saber o que significa isso. O que significa o A que a gente viu na aula anterior? Massa. Então isóbaros são elementos que possuem a mesma massa, porém possuem um número atômico, ou seja, o número de prótons diferente. Exemplo, esse potássio e o cálcio. Os dois possuem o quê? Número de massa igual, 40, mas possuem um número atômico diferente, certo? Então eles possuem número de massa igual e o número atômico, o Z, ou seja, número de prótons, diferente. Então eles são isóbaros, mesmo número de massa. Então eu vou apagar aqui para a gente ver as outras semelhanças que podem haver entre os átomos. Bom, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos falar sobre os isótonos e os isoeletrônicos. Isótonos. Eu deixei aqui o N bem grande, você já deve ter percebido que isso quer dizer então que são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Só lembrar desse N aqui, ó, dos isótonos. Exemplo, o cloro e o cálcio. Eles possuem massa diferente, certo? E possuem um número atômico, um número de prótons diferentes. Mas como que a gente vai saber que eles são isótonos? Lembra que a gente viu na aula anterior como calcular o número de nêutrons? É isso que a gente vai fazer aqui, calcular o número de nêutrons para o cloro e para o cálcio. Utilizando aquela fórmula, a massa do cloro, 37, número de prótons do cloro, 17, mais nêutrons. O 17 está aqui somando, passa para cá subtraindo, então 37 menos 17, vamos ter 20. Então, número de nêutrons para o cloro é 20. Agora vamos calcular para o cálcio. A massa do cálcio, 40. O número de prótons do cálcio, 20.
20 está aqui, passa para o outro lado subtraindo 20 nêutrons. Então, o cloro tem 20 nêutrons e o cálcio tem 20 nêutrons. Então, eles são átomos isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. Beleza? Agora, os isoeletrônicos. Nos isoeletrônicos, são átomos que possuem o mesmo número de elétrons, certo? Isoeletrônicos, esse Ezinho que você lembrar de elétrons, ou seja, como isso? Temos aqui o exemplo do neônio, de massa 20, número atômico 10. Todo átomo no estado fundamental, ou seja, ele não é um íon. O que é íon? Clica aqui no vídeo aqui em cima que você vai poder saber o que é um íon. E o sódio mais 1. Então esse mais 1 aqui indica que o sódio perdeu um elétron, ou seja, ele tem um elétron a menos. Todo átomo no estado fundamental ele possui o número de elétrons igual ao número de prótons. Então, o neônio, se ele tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. O sódio, ele possui 11 prótons. No estado fundamental, sem essa carga aqui, ele iria possuir também 11 elétrons. Só que esse mais 1 indica que ele perdeu um elétron. Então, ele passa a ter... Aqui a gente tem 11... Aqui nós temos, perdão, 10 elétrons, certo? E o sódio, ele tinha 11. Só que como ele perdeu um, ele passa a ter também 10 elétrons, certo? Se você não entende muito bem o que é um íon, um cátion, um ânion, assiste nossa videoaula sobre os cátions e os ânions. Você vai entender isso aqui perfeitamente. Então, isoeletrônico, o mesmo número de elétrons. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilha e se inscreva no nosso canal, que você vai estar ajudando a gente também. Valeu, até a próxima.